tudo bom? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Batwoman. A Batwoman é a personagem que, sei lá, acho que é a que eu mais gosto da DC, assim, a minha heroína preferida, pelo menos desde os Novos 52, né? Tipo, desde 2012, mais ou menos. E então, assim, eu sugiro que se você quiser começar a conhecer a Batwoman de agora, a melhor forma é lendo esse encadernado aqui do Rebuff, que é o que tá acontecendo por agora, né? Que tá nas bancas, mais ou menos. Essa aqui, na verdade, esse volume 1 é de janeiro desse ano, de 2018, mas você pode conseguir pelo site da Panini, sabe? Mas eu tenho algumas críticas a esse volume aqui, então eu vou começar falando um pouquinho sobre a Batwoman, para você que não conhece, e vou depois ter um papinho de fã para falar mesmo sobre este quadrinho, assim. O que acontece? A Batwoman é uma personagem que foi criada em 1956 pelo Bob Kane, que é o mesmo criador do Batman, com a ideia de ser a namoradinha do Batman, assim, porque teve aquele problema do Batman e do Robin serem considerados um casal, e aí tem toda aquela questão de pedofilia, da sedução dos inocentes e tal. E aí a ideia foi, tipo, desmistificar um pouco isso de que o Batman era, sei lá, não heterossexual. E aí, com isso, foi criada a Kathy Kane, que é uma personagem acrobata, etc, que nada não, mas ela não tem a ver com essa personagem agora, porque a de agora foi uma reformulação total, assim, aquela coisa dos quadrinhos mesmo de, sei lá, pega um personagem, fica só com o nome, às vezes, e muda completamente a história. Isso é uma coisa que geralmente é muito boa, e no caso do que aconteceu com a Batwoman naquela série Elegy, que não foi traduzida e tal, mas que é uma minissérie bem bacana. Ela foi formulada um pouquinho depois e então ela fez um sucesso tão grande, assim, por ser uma personagem B, né, que foi reformulada e que uma das características mais importantes dela como super-heroína é que ela é lésbica, assim, e isso não é um problema na personagem. Então, a vida super-heróica dela é muito mais o problema do que a identidade que ela realmente abraça, assim, sem problema nenhum. E ela não vai viver sofrendo o tempo inteiro lesbofobia, assim. Isso é muito legal. É claro que isso tem a ver com algumas questões que é, tipo, ela é prima do Batman, então ela é muito, muito rica, ela é filha de um coronel, e, no final das contas, a identidade secreta dela é guardada por uma identidade pro mundo que é de uma socialite fútil e que, enfim, não contribui com a sociedade, né? Então, esse jogo de coisas de que a vida super-heróica é o real problema é uma narrativa muito interessante, sabe? Porque muda realmente a perspectiva do que é a identidade de uma pessoa que é LGBT. Mas, então, assim, é uma personagem bastante interessante só por esse motivo. É claro que, assim, na premissa dessa personagem que foi reformulada ali em 2006... ela foi punida, na verdade, estava na Marinha, e aí ela sofreu efeitos de uma lei chamada Não Pergunte, Não Conte, que é sobre não homossexuais não podem falar sobre homossexualidade, não podem exercer sendo militares. Então, ela acabou decidindo sair da Marinha exatamente porque ela não era capaz de esconder quem ela era, porque ela não achava que fazia sentido fingir ser o que ela não era, ou ficar no armário. Então, isso é um conteúdo mega importante, assim, porque realmente desmistifica uma série de crenças ridículas que a gente vê no mundo dos super-heróis, assim, porque os comics, né, os quadrinhos de super-heróis são realmente as histórias mais conservadoras do ponto de vista político, né, que mantém mais. E isso é um problema muito sério porque, né, durante essa época dos 952, ela teve uma aceitação muito grande, uma porque a arte era maravilhosa, duas porque a construção da narrativa da Cat Kane era muito incrível, assim. E eu não consigo pensar numa heroína que tenha sido construída de uma maneira tão sensível e tão artisticamente, né, assim, visualmente tão incrível. Então eu diria que a reformulação dela nos Novos 52 foi muito política, no sentido de que ela deixou de ser uma personagem que era desambiguadora, vamos por assim, para ser uma personagem que vai completamente fora
a ideia do Batman como o grande patriarca. Assim, na verdade, nos 952, em vários momentos, a gente vê como que ela tem uma certa ojeriza pela Bat-família. Então, ela funciona como se fosse uma Lilith mesmo, assim, ela não tá nem aí para aquela estrutura e ela age sozinha, ela é bem independente, autônoma, radical. E uma coisa que é muito legal é que nos 952 ela lida com o mundo, digamos que sobrenatural. Ela é uma detetive de casos de questões sobrenaturais, ao passo que o Batman e o restante da Bat-família lidam com questões mais concretas, digamos assim. Isso é muito interessante e cabe várias leituras, enfim, mais aprofundadas sobre psicanálise, enfim, essas coisas, mas é muito, muito legal mesmo. Bom, mas aí como tudo que é bom não dura muito, o que acontece? Ela tinha uma namorada, que era a Meg, e o público estava muito afim de que elas conseguissem casar, assim, porque elas tinham uma vida que durante algum tempo foi bastante interessante e estável, né? Só que a DC decidiu não permitir que elas casassem. Primeiro queriam que matasse a Meg, que acontecesse alguma coisa trágica, e aí os autores disseram, cara, a gente não vai aceitar isso e tal. E então a galera foi se demitindo aos poucos. Aí beleza, né? Tivemos mais uma reformulação do universo DC, e aí veio o Renascimento. Bom, durante o Renascimento, a gente tem uma reformulação total de muitos personagens, digamos assim, mas no caso da Batwoman, eu achei muito louco porque fizeram, na verdade, um aproveitamento. Vou explicar direitinho. Eu comecei a ler Detetive Comics, né? Eu comecei a ler da 1, claro. A gente vai ter um arco, que é esse aqui, A Noite dos Homens Monstro, que acontece da 1 até a 5. E que vai contar, enfim, como o Batman e a Cat, o Batman e a Batwoman, eles se juntam pra lutar contra um mal. E aí eles fazem um super time e tal, que é uma coisa super chata. Tem vários adolescentes que ainda não estão muito na pegada. E tem o Robin Vermelho, não sei o que, uma galera bem aleatória. E aí quando você vai ver, eles viram tipo uma Bat-família real, assim, que o Batman... Assim, em que o Batman, ele vira o pai, a Batwoman vira mãe, e aí isso volta muito mais ao conceito da Batwoman antiga, né, antes de ser a Kate Kane, e volta a ser uma mãe, assim, a ter uma mulher que funciona como uma espécie de matriarca. Isso acaba sendo muito, muito, muito problemático. Enfim, e aí aqui nessas 5 revistas, que no final são 10 histórias, né, são 10 volumes, contam de novo a história de origem da Batwoman, o sofrimento dela, a mãe que morreu, a irmã, toda essa coisa que a gente já sabe, e tenta dar uma mimicada da arte dos 952, que não funciona, não fica bom, assim. A história da noite na Noite dos Homens Monstros não convence muito, que tem um rolê da tecnologia e um pessoal que sequestrou o Batman e copiaram a tecnologia do Batman e lutam contra ela, contra a Bat-família, e descobrem que, na verdade, o pai da Batwoman está por trás disso. Enfim, é uma coisa que dá muitas voltas e que demora muitos volumes para se desenrolar e não faz muito sentido para mim, pelo menos, porque eu não tô ali para ler essa história. Então significa que, assim, eu li esse arco anterior, porque teoricamente isso aqui acontece antes daquele arco, explica um pouco como chegaram lá, só que como isso é publicado depois, significa que, assim, eu, sinceramente, olhando assim, eu poderia ficar só nessa história aqui, por exemplo, né? Mas vamos lá. Esse encadernado aqui, ele tem da edição do Batwoman de 1 a 6, 164 páginas, tem a lombadinha quadrada e tem uma capa cartonada, assim, bastante bonita. Então, o roteiro da Margaret Bennett e também do James Tynion IV. E aí, assim, o roteiro é bem simples, na verdade, que a Batwoman descobriu que tem umas armas de alta tecnologia que estão sendo vendidas no mercado negro. Eu achei super problemático isso, mas enfim. E ela vai junto com a Alfred dela, que chama Julia Pennyworth, e elas vão com o iate da Batwoman. E aí ela vai parar numa ilha chamada Coreana, que é um lar de piratas, enfim, de pessoas que são meio que fora da lei, assim. E esse lugar é um lugar, digamos que neutro e que tem suas próprias regras, né? E é comandado por uma mulher que é super altiva, assim, maravilhosa, incrível, que se relaciona depois afetivo sexualmente com a Cat Kane. Enfim,
embora, digamos que pros Estados Unidos as pessoas que são judias são entendidas como people of color, né, como pessoas coloridas também, no caso, uma das características principais da Cat Kane é que ela é bastante alva, assim, alvíssima. Então, dá um choque muito grande quando ela vai parar nessa ilha e aí ela se aproxima da Safia, que é a matriarca da ilha, que é marrom, e também, e que já tem um relacionamento estabelecido com a Tahani, que é, se eu não me engano, nigeriana. Então, tipo, é muito complicada a maneira como a Cat chega num território que não é um território dela, e ela entra nesse relacionamento da mesma maneira como ela entra na ilha, e ela atravessa, e a Tahani vai sendo descrita cada vez mais como uma pessoa selvagem, como uma pessoa que tá ali duvidando da Cat, enfim, algumas coisas que são bem, bem desconfortáveis no sentido de que o quadrinho ele é muito sensível do ponto de vista LGBT, digamos assim, e da representação de mulheres, da representação de uma mulher heróica, e por outro lado, a representação racial é muito complicada, assim, é como se a Cat Kane estivesse representando aquela ideia, tipo, orientalista, de ir pro Oriente, onde ela vai ter uma experiência que vai definir quem ela é, sabe? Isso é muito, muito, muito complexo, assim, é uma personagem que eu gosto muito, mas, enfim, essa personagem foi completamente destruída pelo Renascimento, a meu ver, assim, tanto por conta de ter se tornado uma matriarca, no caso do que a gente vê no arco da Detective Comics, quanto por conta dela ter virado só uma pessoa superficial, enfim. E aí eu acho que a questão dela ser da representação racialista, tipo, racista mesmo, nesse quadrinho aqui, tá muito maior do que eu tinha notado no caso dos 952. Então, eu fiquei um pouco decepcionada. Bem, a arte também me decepcionou um pouco, porque, digamos que em alguns momentos tá mais realista e de um jeito que parece uma pessoa jovem, por exemplo, e do outro momento parece que a Cat tem, sei lá, 50 anos, assim. Aí isso, pra mim, ficou meio complicado, assim, de organizar, lendo mesmo os 6 volumes de uma vez só. Não sei se eu tivesse lido um de cada vez, talvez pudesse ser diferente, mas eu creio que não. Também não acho que ficou bom aquela característica que já era marcada dos 952, de usar como layout o símbolo do Batman, né, do morcego, por exemplo, como requadro e tal. Isso não fica bom porque fica muito forçado, principalmente pra gente que leu o que veio antes, assim, parece que não funciona bem, parece que não encaixa tanto como criação do ritmo narrativo como era antes, sabe? Então, isso me incomodou também. Eu acho que talvez fosse muito mais o caso de procurar uma outra forma de fazer do que chegar e dizer, dá uma renovada aí nisso aqui, porque ficou muito, muito artificial, a meu ver, sabe? Mas é isso, assim, não vou dizer muito desse quadrinho pra não ficar dando muito spoiler, mas resumindo, a Batwoman é uma heroína incrível, eu espero que essa fase ruim passe, eu vou ler mais daqui pra frente, né, o próximo encadernado, pra ver de qual é, mas me conta o que você achou, você gosta da Batwoman, me conta aqui embaixo o que você gostaria de saber mais sobre a personagem, que enfim, a gente vai conversando, tá certo? Então é isso, tchau, tchau!